Apocalipse capítulo 2, verso 1. Todos acharam? Digo amém. Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e achaste mentirosos, e tem perseverado, e tem perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não deixaste te esmorecer. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, darei e se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Pai, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, ela é escudo, ela é broquel, e nós te pedimos, Senhor Deus, que Tu venhas, Senhor Deus, falar conosco de forma clara e concisa. Precisamos ouvir a Tua voz e que o Teu nome venha ser glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome assento, meus irmãos. Meus irmãos, nós lemos um texto. A palavra de Deus vai dizer que João, o conhecido como o apóstolo do amor, foi o único apóstolo que não foi martirizado, não foi morto, assassinado por aqueles que iam contra a fé dos cristãos. 99% dos apóstolos foram mortos. Lá na galeria da fé, no capítulo 11 de Hebreus em diante, vai dizer sobre aqueles que foram martirizados, a qual a Bíblia vai dizer que tais estes o mundo não era digno, porque muitos foram mortos, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, queimados, mas tudo o nome do Senhor foi glorificado e eles não negaram sua fé. Porém, João, ele tinha recebido uma palavra que ele não morreria. Nesse tempo, um imperador chamado Domiciano, imperador sanguíneo, maldoso, que matava e perseguia os cristãos da época. A biografia, o contexto da história vai dizer que esse homem chamado Domiciano, ele se achava-se um Deus e pedia que todos adorassem a ele, e quem não adorasse era morto. E principalmente todos aqueles que eram cristãos, ele tinha uns olhos voltados para essa classe de pessoas, para eles negarem sua fé e se prostrarem diante da sua imagem. Porém, a história vai dizer que pegaram João. O contexto da história vai dizer que pegaram João, e a história vai dizer que João, ele chegou diante de Domiciano e ele não fez nada daquilo que Domiciano tinha ordenado de fazer. Então ele disse: olha, você vai morrer. E a história vai dizer: só que eu vou fazer diferente com você. A biografia e a história vai dizer que esse imperador pegou um grande caldeirão de azeite e começou a ferver muito, mas de forma muito grande, ao ponto de os soldados que estavam jogando lenha próximo àquele caldeirão, eles eram mortos, queimados de chegar próximo. Eles tinham preparado aquele caldeirão para jogar João ali dentro, e João não negou a fé, ele aguentou firme. Porém, a história vai dizer que Domiciano e seus algozes jogaram João dentro desta caldeira, porém nenhum mal chegou a ele. A história vai dizer
A biografia vai dizer dele que ele nadava dentro desse caldeirão e dizia: olha, está frio, aquece porque está frio, sendo que outros já tinham morrido. Sabe qual é a diferença, meu irmão? Que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele tem a certeza que 1000 cairão ao lado dele, 10.000 à direita dele, mas ele não é atingido, porque ele confia na palavra. Aquilo que Deus prometeu se cumpre. Por quê? Porque Deus tinha falado para João que João não morreria de morte assassinada, de homicídio, não, ele morreria de morte natural. E eu louvo esse Deus, porque tudo que ele promete ele cumpre, para os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. O que ele prometeu se cumpre, ainda que se levante nações, ainda que se levante pessoas, ainda que se levante o inferno para impedir, mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, a palavra de Deus se cumpre sobre nossa vida e o nome do Senhor é glorificado. A história vai dizer então que tiraram ele dali e foram botar numa chapa quente para fritar ele agora. Da mesma palavra ele disse: olha, está frio, aquece mais. Então aquele Domiciano pegou e falou assim: olha, já que a gente vai te matar, eu vou fazer te sofrer. Eu vou te mandar para a ilha chamada Pátmos. Essa ilha chamada Pátmos era uma ilha rochosa, vulcânica, onde os presos, os condenados, iriam para lá para minerar, para quebrar pedra. E lá ficariam sem comer, sem beber, com as coisas muito precárias, com assim, o básico do básico para eles não morrer. Que soubesse sucumbir a sua vida assim, trabalhando, pouca água, pouca comida. Mas nesse lugar chamado Ilha de Pátmos, ordenado João para esse lugar, a morrer trabalhando, sofrendo, nesse lugar, aonde ele pensou que talvez seria o fim dele. Sabe o que me chama a atenção? É que nesse capítulo, nessa passagem que nós lemos, se nós olharmos o contexto da história, nós vamos ver que João, apóstolo, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Jesus tinha 12 discípulos, porém ele tinha 3 próximos. Ele tinha Pedro, Tiago e quem? João. João era aquele que era o mais próximo de Jesus dos 3, ao ponto da história dizer que ele dobrava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele era um homem íntimo de Jesus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque a história vai dizer que João foi para essa ilha de Pátmos. Logo eu imagino que todos nós que temos uma perda, seja de um ente querido ou seja de algo, nós relembramos algo. E ele tinha perdido a sua liberdade. Ele estava agora preso e ele foi condenado à morte, a morrer quebrando pedra. A história vai dizer que essa ilha, então, na travessia dessa ilha, eu quero crer que João começou a pensar nos momentos que ele viveu com Jesus, os momentos de prazer, os momentos de Jesus ressuscitar mortos, vendo Jesus multiplicar pão, vendo Jesus curar coxo, vendo Jesus fazer tantas coisas. Foi muito bom passar um período de muitos anos com Jesus. Porém, a história vai dizer que agora João está indo ao caminho da morte. Mas nesse lugar, aonde ele pensava que é a morte, lá naquele lugar isolado, no capítulo 1, verso de número 9, ele vai dizer: eu, João, vosso companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me numa ilha chamada Pátmos, por causa do Evangelho de Deus, nos testemunhos de Jesus, e achei-me em espírito no dia do Senhor. E eu ouvi uma voz que por trás de mim, como uma voz de grandes águas, uma voz de trombeta, dizendo: escreve o que te vê. E a Bíblia diz que quando ele virou para ver quem estava falando com ele, não era o Jesus que ele conhecia como humano, mas era um Jesus glorificado. A história vai dizer que eu vi, aleluia, o Senhor, o seu rosto era como o sol resplandente. Ele disse que os cabelos dele eram brancos como lã, as suas vestes eram brancas, no peito havia um cinto de ouro, os seus pés eram como um latão reluzente, e na sua coxa direita estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele viu Jesus glorificado, ele viu Jesus de uma maneira que ele nunca
você já viveu não vai se comparar o que Deus tem preparado para ti, o que Deus tem preparado para a tua casa, o que Deus tem preparado para a tua família, o que Deus tem preparado para você. Ainda que você pense que é o fim, ainda que você pense que não tem mais solução, mas sobre você há uma palavra de Deus, sobre você há uma palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu vim aqui nessa noite profetizar, dizendo para ti que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Não vai se comparar o que você vai viver na presença do Senhor. O nome do Senhor será glorificado e você verá que o Senhor é Deus da tua vida. Não vai se comparar. Haverá um mover sobrenatural da parte de Deus sobre a tua vida. Lá nesse lugar, Deus dá revelações para ele, Jesus dá revelações para ele. E aqui nós chegamos no texto que nós lemos no capítulo 2, quando Jesus se manifesta e sobe para cima. Ele veio em espírito e Deus começou a mostrar para ele o que iria de acontecer. E ele fala das 7 igrejas da Ásia. E ele começa a escrever, pedir para que João escrevesse para cada igreja as suas características, o que tinha de bom, o que tinha de ruim e o que precisava de melhorar. Quando nós chegamos no capítulo 2, verso 1, ele vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, quando ele se escreve ao anjo da igreja, está em Éfeso, e diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nesse versículo Jesus está dizendo que aquele que tem em suas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos castiçais de ouro, dizendo que 7 estrelas fala dos 7 pastores daquelas congregações. 7 castiçais fala da igreja, as 7 igrejas que eram predestinadas, que eram faladas acerca do capítulo de 2 em diante, quando ele começa a escrever para as 7 igrejas. E aqui nós vamos ver o noivo, no capítulo 2, verso de número 2, ele vai dizer assim, ó: Éfeso, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras, tanto o teu labor, ou seja, como o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus. E ele estava dizendo, o noivo então, ele diz, olha, ele elogia a sua noiva de Éfeso pelas virtudes. Versículo 2, verso 2 ao 3, Jesus destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, dignas de serem imitadas como nós, igreja de hoje. Em primeiro lugar, era uma igreja fiel na doutrina, mesmo cercada por perseguição e mesmo atacada por grandes heresias que permaneceu firme. A igreja de Éfeso, nessa época, existia um templo chamado Templo da deusa Diana, onde o ouro era usado como argamassa para o templo. Nesse templo, eles faziam cultos pagãos, sexo ao ar livre nas praças, praticavam aberrações diante de Deus. E tinha ali um povo chamado Nicolaítas, que praticavam doutrinas erradas. E aí a Bíblia vai dizer que ele perseverava. A igreja de Éfeso perseverava contra essa doutrina, perseverava contra esse mal, perseverava contra essas coisas. E quando eu li isso, meus irmãos, eu comecei a me comparar com a igreja nos dias de hoje. Nós estamos sendo afrontados como igreja. Nós estamos vendo, infelizmente, muitas coisas acontecer, querendo roubar a infância da nossa juventude, querendo introduzir coisas que não agradam a Deus. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos os caminhos serão mais estreitos, mas aquele que perseverar até o fim, Deus dará a coroa da vida para cada um, e o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos ver que Jesus elogia então, que ele diz, olha, vocês estão cercados de perseguição. O imperador Domiciano, aquelas heresias feitas pela deusa Diana, que era uma deusa levantada pelo Império Grego ali daquela época, onde queriam praticar coisas que desagradavam a Deus. Diz, olha, vocês estão permanecendo firmes. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso era envolvida com as obras de Deus, e não era uma igreja teórica. Ela agia e fazia conhecer as suas obras.
Ele diz assim, ó: conheço as suas obras, tanto o teu labor e a tua perseverança. No versículo 2: que não pode suportar os homens maus, e que pusesse a prova os que assim mesmo se dizem e declaram apóstolos e não são. Achaste mentirosos e tem perseverança, e suportasse a prova por causa do meu nome, e não deixasse esmorecer. Segunda coisa, Éfeso era envolvida com as obras de Deus. Ela não era uma igreja teórica, ela era uma igreja que evangelizava. Irmãos, era uma igreja, vamos trazer para os dias de hoje, eram crentes que participavam do ciclo de oração para o menino, eram crentes que participavam do ciclo de oração feminino, masculino, escola bíblica, participavam dos cultos de semana, na quarta-feira. Era uma igreja que tinha um envolvimento com os departamentos, era uma igreja assídua, era uma igreja que era envolvida com a obra de Deus, uma igreja que contribuía, era uma igreja que crescia, ela era envolvida, digna de ser imitada. Em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era fácil. Tinha o imperador Domiciano, que queria que ele se dobrasse diante da sua imagem e se prostrasse diante daquela aberração da Diana, aquela deusa levantada por eles. Mas eles continuavam firmes, não se prostrando. Eles eram uma igreja digna de ser imitada, uma igreja que batia de frente contra as coisas do mundo. Porém, o que me chama a atenção, que no versículo 4, Jesus chama a atenção para nós. Jesus elogia ela de todas as coisas, mas porém no versículo 4 ele diz, ó: tenho porém contra ti uma coisa, que foi que abandonaste o teu primeiro amor. Aí quando eu li esse versículo aqui, eu fiquei assim em parafusos. Falei, como assim, Deus? Uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que está firme contra as coisas que estão sendo levantadas naquela época. Como assim, Senhor? Aí Deus me levou para um relacionamento de um casal e me chamou a atenção. E Deus me trouxe isso, irmãos, para trazer para a igreja. Quando a gente encontra a pessoa que nós hoje somos, que é o nosso cônjuge, lá no começo, a gente fazia de tudo para estar perto daquela pessoa. Se arrumava, né? Ficava na frente e fazia assim no espelho para ver se não tinha nada no dente, para ver se não tinha um bafinho. Tinha tanta coisa que nós arrumava, né? Tantas coisas nós se empenhava para ficar bem, para chegar. Por quê? Porque era aquele primeiro amor, aquela paixão, aquela vontade de ficar próximo. Aí casou, aí você ama essa pessoa, você está com ela, porém aquele primeiro amor passou. Hoje está no automático. Você trabalha, você cuida da tua casa, você cuida da tua família, mas porém aquele primeiro amor, aquela essência de dizer, ai, como eu quero estar perto, dói de saudade. Aquelas mensagenzinhas, né? No WhatsApp, naquela época era o Orkut, talvez de muitos aqui, né? O Orkut, ou SMS, como é que é SMN, né? Messenger, enfim, carta, alguns eram de carta, né? Os mais idosos aqui, né? Os mais idosos aqui não vinha a hora de chegar o final de semana, que só podia ver no sábado, né? E o pai e a mãe ali na frente assim, ó. E a pessoa louca para ter um momento, porque estava apaixonada. Era assim, não era, igreja? Porém, passou-se o tempo. Você continua perseverante como esposo, perseverante como esposa, como pai, como mãe. Era assim que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso. Vocês estão fazendo tudo certinho, porém aquela paixão, aquele primeiro amor não tem mais. Isso me deu um choque, irmão. Me deu um choque. Por quê? Porque muitos hoje estão no automático, assim como muitos casamentos estão muito no automático, sabe? Não tem aquele prazer, está acostumado com o mesmo.
Só que a pessoa que você casou é a mesma que você fazia de tudo para estar perto. O que mudou? A dedicação de continuar alimentando aquela paixão e aquele amor, aquele primeiro amor. Era isso que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso. Alimenta, volta ao primeiro amor, volta. Sabe o que ele está falando? Assim, ó, arrependa-te, lembra onde caíste, arrependa e volta ao primeiro amor. Sabe o que ele está falando? Assim, ó, lembra onde tu errou, lembra onde você falhou, lembra onde você deixou de praticar as primeiras obras, e volta. Por quê? Por quê? Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volta à primeira prática das primeiras obras. Se não, eu venho contra ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Sabe o que Deus estava falando assim? Ou você volta ao primeiro amor, eu vou tirar essa igreja da tua liderança. Sabe o que Deus estava falando? Ou você volta ao primeiro amor, ou aquilo que eu coloquei na tua mão não vai continuar. Sabe o que Deus está querendo falar para mim e para você? Que eu e você temos que praticar as obras do primeiro amor. Aí ele falou assim, ó, tem que abandonasse teu primeiro amor. Aí essa palavra amor me chama a atenção. Eu quero fazer uma exegese dessa palavra amor. Exegese quer dizer interpretar o texto aqui para você entender o contexto. A palavra amor. Ei, o amor, o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios que ainda que eu falasse as línguas dos anjos, e ele vai falar muitas coisas, mas lá no final ele vai falar assim: se não tiver amor, nada funciona. Sabe, irmão, os líderes que estão aqui, que assumiram hoje, se você não tiver amor, a paixão incandescente pelas coisas que Deus está colocando em mão de vocês, vai ser como um sino que tino e nada faz. Mas quando a gente tem amor, dedicação, o amor supera todas as coisas. O amor, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para eu e você não perecer, mas ter vida eterna. Sabe o que é isso, irmão? Ele entregou tudo o que ele tinha de mais precioso, em forma de amor. Sabe, irmão, o estar na presença de Deus é colocar as coisas de Deus acima de tudo. Não estou falando para você deixar de ter vida pessoal, vida familiar, mas buscar a Deus em todas as tuas forças, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você tiver amor por Deus, dedicação na obra, dedicação com a igreja, comprometida com o evangelho, meu irmão, aonde tu botar a planta do teu pé, Deus está contigo. O nome do Senhor glorificado. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. O amor supera a calúnia. O amor supera o disse-me-disse. Tem gente que está no automático, aí quando pisa no carro ali já se revela porque não tem mais amor, não suporta. O amor, não amar, é não falar mal do próximo, não falar mal da liderança, não murmurar contra o teu líder, não murmurar contra o teu irmão, contra o teu marido, contra a tua esposa, mas é suportar, dizer: eu vivo a plenitude do amor. E amar é negar todo dia a si mesmo, dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Para nós aqui ir para o final, a palavra amor na linguagem da língua portuguesa quer dizer assim: sentimento que induz a aproximar e proteger ou conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou amor, com grande atração, grande afeição e grande dedicação. Sabe o que Deus estava falando assim? Volta ao primeiro amor.
Sabe, irmão, Jesus está com saudade de te ver nas madrugadas, com aquele amor assim: eu quero tua presença, eu quero tua presença, eu quero tua presença, eu quero ser usado por ti. Deus está com saudade de ouvir a tua voz dizendo assim: Senhor, eu quero ser usado como instrumento em tuas mãos na tua casa. Eu quero, Senhor Deus. Sabe quando a gente está apaixonado, quando a gente está com amor assim, a gente não consegue guardar para a gente, quer compartilhar com alguém aquilo que você está vivendo. Ei, Jesus está dizendo para mim e para ti: volte ao primeiro amor, volta a compartilhar aquela esperança que você teve, aquela esperança que até mesmo você tem, mas não consegue compartilhar. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: volta ao primeiro amor, a primeira prática, volta a orar, a jejuar, ler a palavra. Não troque a presença de Deus por uma série, não troque a presença de Deus por um filme, não troque a presença de Deus por uma voltinha no shopping center, não troque a presença de Deus pelo algo que Satanás está oferecendo para ti, mas pratica primeiras obras. Diga: não, eu não troco o amor de Deus por nada, eu não troco o amor de Deus, eu vou estar na casa dele, porque eu sou apaixonado por ele, eu amo ele. Ele mandará baixura bacandará te calaba séria. Se coloca de pé, meu Senhor. Liga mandará baixura. Satanás tem minado muitas vidas, feito muitas pessoas estarem no automático. Por isso que tem muitas pessoas que são intolerantes com as outras, porque o amor de Deus não está mais nela. Porque o amor, quando Deus está nela, ela suporta a dificuldade do outro. Irmão, olha aqui para mim. Aqueles que são casados, aqueles que vão casar, vão passar por isso, tá? Que eu vou falar agora. Quando você conhecer esse camarada, vamos falar de você primeiro. Você foi criado numa família, educado numa família, com uma cultura totalmente diferente dele. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí você começou a namorar e o amor veio ao ar. Aí tu começou a se relacionar com ele, tu vê: meu Deus, esse defeito dele só diz na cama, mas eu amo ele, eu vou ajudar ele a ser melhor. Da mesma forma ela, né? Meu Deus, que mulher, só o sangue do cordeiro, mas eu amo tanto, tu suporta, né? Sim ou não? E aí a pessoa vai se moldando, até a Bíblia dizer que se torna um. Qual é o desejo da igreja? Qual é o desejo de Jesus com sua noiva? É se tornar um corpo só. Ei, sabe que Jesus está olhando para ti e diz assim: eu sei os teus defeitos, mas eu sei a intenção do teu coração, que você quer suportar, você quer viver o primeiro amor, você quer experimentar esse amor. Ei, assim como você suportou os defeitos do teu marido, da tua esposa, ou está suportando o teu namorado, da tua namorada, porque você ama e diz: não, eu quero casar com esse homem, eu quero casar com essa mulher. Isso é tão raso perto do que Deus tem para ti, tão raso. Sabe o que Deus quer para ti? Deus quer se revelar para você, ter intimidade com você, mostrar coisas para você. Sabe aquele amor que quando você tem algo que você quer conquistar, você quer aquela coisa gostosa assim, que você está namorando assim: aí eu preciso contar uma coisa para ti. E você quer contar algo que você conquistou, você é louca ou louco para compartilhar algo, porque você ama. E quando você ama, você quer compartilhar a tua conquista, aquilo que Deus fez ou está fazendo na tua vida. Sim ou não? Deus quer que você compartilhe o amor dele, aquilo que Deus está fazendo
na tua casa, na tua família, o que Deus está fazendo no teu ministério, o que Deus vai fazer ainda. Você está tudo assim no certinho, no automático, mas Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para ti: saia do automático, vai ao primeiro amor, te arrepende, vai lá para o íntimo, para o escondido, dizendo: Senhor, ei, Deus é uma fonte inesgotável, Deus é uma fonte inesgotável, o amor dele supera todas as coisas. Eu quero orar por você que se sente assim, sem força, desanimada. Você tinha uma prática, você tinha um hábito, hoje você não tem mais. O Senhor me trouxe aqui para dizer assim: minha filha, volta ao primeiro amor, volta a cantar, volta a adorar, volta a glorificar o meu nome. Não venha aqui fazer como na igreja, na minha casa, como fosse num shopping, dar uma voltinha e voltar. E do mesmo jeito, Deus não quer isso para ti. Deus quer intimidade contigo. Amor, eu quero orar por você. Sai do teu lugar, eu quero orar por você.